No início, acompanhamos um bebê recém-nascido em um quarto escuro, iluminado apenas por luz de velas. É quando duas mulheres pegam esse bebê no colo e olham para ele de uma forma assustadora, começando a gargalhar e virar alguma figura maligna. Vemos um casal em um restaurante conversando, e enquanto o marido se decidia sobre qual vinho eles iriam tomar, se esquecendo que a sua esposa está grávida, ela nota uma mulher mais velha e meio sinistra na mesa ao lado que não para de olhar para ela nem por um segundo. Ela nem sequer desvia o olhar. Aquela mulher encarando vai deixando ela nervosa até que de repente ela simplesmente some, mas não por muito tempo, já que a mulher consegue ver ela do lado de fora ainda encarando ela. E isso tudo não foi à toa, viu? Porque podemos ver logo em seguida que aquela mulher está fazendo um trabalho daquele dos brabos contra Sarah. E ela no meio da noite acorda sentindo uma presença estranha na sua casa, e ela decide ver o que está acontecendo por lá. Mas nessa ela acaba tomando um grande susto, pois aquela mulher simplesmente aparece para ela dentro do banheiro. E o seu marido que estava dormindo começa a surtar, se remexendo feito um louco, e nessa a mulher consegue chegar até ela. Só mais tarde, naquela noite, seu marido acorda e encontra Sarah vomitando no banheiro, com todas as luzes apagadas. O casal decide visitar um amigo de Simon chamado Dustin, que curte umas coisas meio estranhas e sombrias, e acabou se casando com uma mulher igualzinha a ele. No meio da estrada, Sarah sente enjoo e tem que parar em um posto para correr pro banheiro. Só que lá ela acaba se assustando com as portas batendo sozinha, sem nem ao menos ter ninguém ali dentro com ela. Ela corre assustada do banheiro e decide vomitar ali do lado de fora mesmo. Mas olhando o horizonte, ela consegue novamente ver a figura daquela senhora parada ali olhando para ela. Eles chegam na casa desse amigo de Simon e ele joga na roda as coisas que Sarah está passando. Mas não de forma séria, pois ele é um cara cético e diz essas coisas fazendo piadas sobre Sarah achar que está sendo perseguida por uma velha que encarou ela no restaurante. Mas apesar de todos acharem graça, a namorada de Dustin, Melissa, leva bem a sério aquilo e conta que é seu trabalho conversar com espíritos, que as pessoas pagam ela para conseguirem contato. Então ela acaba convencendo Sarah de ter uma sessão ali com ela, e eles tentam contatar os espíritos através do tabuleiro Ouija, que já é bem conhecido aí pelos filmes de terror. Fica todo aquele clima de tensão, com Melissa tentando falar com os espíritos, mas nada acontece, e ainda é interrompido por Justin fazendo suas piadas como sempre. Sarah decide se deitar, mas Simon fica mais um pouco para ficar conversando com seu amigo, enquanto Melissa arruma a casa. E depois de tudo, ela acaba notando que enquanto as velas deles estavam praticamente inteiras, a vela que estava onde Sarah estava sentada derreteu completamente. E é nesse momento que percebemos que Melissa na verdade é uma farsa. Ela não entende porcaria nenhuma do que ela fala e fica desesperada sem saber como agir, percebendo que dessa vez ela realmente está mexendo com algo que ela não tem o controle. E nesse momento, Simon pede ajuda deles com Sarah, que estava agindo de uma forma bem estranha. Ela estava apenas virada para a porta, sem se mexer e sem responder ninguém, até que quando eles se aproximam, ela torce o próprio pescoço. Mas olha, é a partir daí que o filme dá uma virada de chave impressionante. Sarah acorda depois de um tempo deitada na cama, com todos à sua volta, e eles perguntam se ela se lembrava de alguma coisa, se já havia tido algum caso de sonambulismo ou algo parecido, o que Sarah sempre nega. Então Melissa e Dustin decidem ir deitar no seu quarto, já que agora o problema parece estar estabilizado. Mas não se engane, os dois ainda estão preparados caso algo dê errado durante a noite. Inclusive Dustin foi dormir com uma faca debaixo do seu travesseiro. No meio da noite, Simon acorda e encontra a corrente de crucifixo de Sarah preso no teto, e Sarah deitada de costas para ele começa a falar algumas coisas estranhas, que o crucifixo estava sufocando ela, mas podemos notar que já não é mais Sarah ali quem está falando. Ele decide levantar e ir no banheiro lavar seu rosto, mas Sarah segue ele descontrolada, e ele precisa brigar com ela e se trancar no box. E nessa confusão, Simon acaba decepando o dedo de Sarah com a porta. Do lado de fora, Sarah grita e surta pelo seu dedo, mas é quando ela diz que ainda bem que ela não teve um filho com Simon, e quando ele vai olhar na banheira, ele vê rapidamente o bebê prematuro completamente sem vida. É claro que aquilo faz ele surtar, e vendo o rosto da bruxa, ele é levado para um lugar escuro, e seguindo por um corredor, ele encontra Melissa. Dustin aparece e diz que Melissa ficou grávida, então com uma faca ele abre a barriga dela e tira um feto de dentro. É uma cena pior que a outra que Simon registra, mas continuando pela casa, ele encontra Sarah em um altar de um ritual
espiritual, com sua barriga aberta, e ele só consegue dizer para ela que ele realmente não foi capaz de protegê-la. É quando a bruxa novamente surge para ele segurando o bebê prematuro nas mãos, e o pior, dando uma mordida nele. Esse filme realmente não é para os mais fracos, e quando Simon volta para a realidade, ele está surtando ainda no chão daquele banheiro, com Dustin tentando entrar, mas só podemos ouvir em seguida as notícias no rádio de que Simon foi encontrado morto e Sarah nunca mais foi vista. A única coisa que foi encontrada foi o dedo dela. Quem está ouvindo aquela notícia é aquela velha do início do filme, que agora ficou claro que se trata da bruxa, e ela está ouvindo o rádio apreciando seu banquete que ela fez com o bebê. Mas tem mais uma surpresa, o nome do filme é Duas Bruxas, então descobrimos que ela tem uma superior misteriosa, que ainda não é revelado, mas entendemos que aquela bruxa cumpriu a sua missão e que agora o destino dela é a morte. Temos uma grande virada na trama e se inicia um novo capítulo do filme, onde novas pessoas são apresentadas para nós. Rachel está em seu quarto estudando, enquanto a sua colega de quarto, Marcia, está se divertindo no quarto com o cara que acabou de conhecer. Ela pergunta se ela seria uma garota especial e começa a enforcar fortemente ele, quase o sufocando, obrigando o cara a ter que se defender. Rachel invade o quarto e manda aquele cara ir embora de lá, e já podemos ver que Marcia está fazendo um personagem ali, pois ela acha engraçado tudo que rolou, mas para Rachel ela se faz de coitada. Rachel conversa com sua mãe no telefone quando a energia do apartamento acaba, forçando Rachel e Marcia a socializarem um pouco e conhecer um pouco mais da vida uma da outra. Marcia agradece Rachel por sempre ser uma boa pessoa para ela, e Rachel conta sobre um relacionamento abusivo que ela teve, que seu namorado seguia ela e entrava escondido no seu apartamento. E como Rachel expôs a vida dela, Marcia também faz a mesma coisa, e conta que sua mãe está prestes a morrer, e que ela na verdade é uma bruxa, então quando ela morrer, Marcia será a próxima herdeira. Ela diz para Rachel que ela não precisa se preocupar, pois sempre tratou ela bem, mas isso não impede Rachel de levar um grande susto com tudo aquilo. No dia seguinte, Marcia planeja visitar Rachel no trabalho, mas quando ela chega, Rachel havia dado uma saída, e ela acaba desabafando com sua colega de trabalho, dizendo que ficou mal, pois pode ter assustado ela com a história que contou na noite passada. Então Marcia começa a desabafar com a colega de Rachel, mas não sobre a história dela. A história que ela conta para aquela moça é a mesma que Rachel contou para ela na noite passada. Marcia roubou a sua história e conta como se tivesse acontecido com ela. Obviamente, Rachel não gosta daquilo e chega em casa à noite contestando Marcia. Então diz que vai passar o Natal com sua família e espera que Marcia encontre um lugar para morar nesse tempo. Marcia resolve ir em uma festa aquela noite e ela vai rondando calmamente a festa, olhando para as pessoas e pensando quem vai ser a sua próxima vítima. E olha só que curioso, sabe quem mais está nessa festa? Melissa e Dustin também estão lá. Depois daquele trauma com Sarah, eles estão tentando distrair um pouco a mente. Mas é quando Dustin precisa ir no banheiro e adivinha quem estava na fila para usar. Isso mesmo, Marcia também estava lá. Dustin ainda está muito abalado, então ele meio que fica naquele modo automático e fica ali na virada do corredor esperando o banheiro ficar vazio para ele usar. Marcia se irrita com a demora da mulher que estava usando o banheiro na sua frente. Quando ela sai, Marcia faz ela quebrar o seu maxilar e cuspir dente por dente seu. Dustin, que está bem ali do lado, não consegue ver nada, mas ele escuta algumas frases que ele ouviu Sarah repetindo na noite daquele acontecimento terrível. Então, sem pensar duas vezes, Dustin vai para cima de Marcia perguntando como ela sabia aquelas palavras, surtando de verdade com ela. E como Marcia sabe fazer um drama, ela pede socorro e Dustin é expulso da festa. Mas do lado de fora, quando ele conta para Melissa o que ele ouviu, Melissa vai atravessar a rua e acaba sendo atropelada por um carro e perdendo a sua vida. Tá bom, e eu vou descobrir quem ela é, e quando eu descobrir, aí eu... Rachel conhece a Melissa de algum lugar e fica mal por sua morte, mas ela termina de arrumar as suas malas, enquanto Marcia pede para ela perdoar das coisas que ela contou para sua colega de trabalho. Mas tudo isso é armação, pois enquanto Rachel está de costas, ela vai jogando seus feitiços nela. Rachel deseja um Feliz Natal e parte para a casa de sua mãe, que já está esperando por ela. Mas quando a sua campainha toca, quem está na porta é Marcia, que conta que Rachel a convidou para passar o Natal com elas. A mãe de Rachel suspeita muito de tudo aquilo, pois a sua filha está atrasada e não atende o telefone, mas ela deixa a Marcia entrar. Com o tempo passando e mais desconfianças vindo à tona, a mãe de Rachel decide mandar Marcia embora. Mas antes disso, Marcia pede para a mãe de Rachel abrir o presente que ela deu para ela. E quando a mãe de Rachel abre a caixa, ela encontra um coelho dentro dela, que Marcia bate o pé e diz que aquela é sua filha. Mas quando a mãe de Rachel diz ser bobagem, Marcia pega e quebra o pescoço do coelho, jogando ele debaixo da mesa
mesa e depois pede para aquela senhora olhar. E quando ela vai olhar debaixo da mesa, a sua filha está morta com o pescoço quebrado. A senhora corre e se esconde no porão, mas é onde a figura da mãe de Masha aparece para ela, esfaqueando seu peito. E a mãe de Rachel replica esse ato, acabando com a própria vida. A campainha ainda toca novamente nesse momento, e se trata do ex-namorado de Rachel, que apareceu por lá, mas só podemos ver a sua reação sinistra ao abrirem a porta para ele. Ele foi amarrado na cama e serviria para fazer uma espécie de ritual, mas é quando novamente a campainha toca. E dessa vez era Dustin quem estava na porta, e ele já chega metendo um porradão na cara de Masha sem cerimônia. Ele abre um galão de gasolina e despeja sobre o corpo dela, colocando fogo. Mas isso não foi o suficiente para matar Masha, que ainda foi salva de alguma maneira e acorda em uma nova cama com várias bruxas à sua volta. É quando uma entidade maligna surge e caminha lentamente até a cama de Masha, que está bem ferida pelo fogo, e aquela entidade manda todos saudarem a nova rainha. E o filme ainda nos mostra que aquela história não chegou ao seu fim, pois Sarah está viva e foi encontrada, mas ela continua sendo perseguida por aquela bruxa. Então esse foi o filme, rapaziada, um filme bem surpreendente aí, um acerto da Netflix do gênero. Vale a pena pra você que curte dar uma assistida. Comenta aí embaixo o que você achou do filme, deixa o like também pra dar aquela fortalecida, se inscreve aí no canal, vai ajudar a gente demais, ajuda a gente demais aqui no nosso trabalho. Muito obrigado a todos que assistiram, valeu, até mais.